Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar início à nossa live desta semana, aqui já chegando no Instagram, Aline Henrique, muito bem, a paz do Senhor. Pastor Diefon Diniz, que maravilha, a paz do Senhor, bem-vindos à nossa live. Estamos também no YouTube, no canal Graça e Poder, Pastor Kleber Maia, Graça e Poder, Johnny Alves, muito bem, Tiago Augusto, Eliude Fagundes. Bem-vindos, amados irmãos e amadas irmãs, uma alegria poder receber vocês aqui e nós podermos conversar acerca de questões importantes sobre a pregação, né? Toda quinta-feira, meio-dia, nós temos esse encontro aqui para falar sobre a pregação, tópicos importantes que vão ajudar os pregadores a desenvolver melhor o seu ministério. Hoje, como eu já havia notificado aí, a conversa vai ser voltada para as mulheres. A pregação que tem as mulheres como alvo, pregar para mulheres. Mas, obviamente, interessa demais também as mulheres que são pregadoras, né? Então, por favor, manda aí esse aviãozinho buscar aquela pregadora, aquela amiga que está começando a pregar ou que já prega há muito tempo, ou os pregadores que você conhece que também são sempre convidados para pregar em igrejas, em eventos de mulheres ou em igrejas que tem muitas mulheres. Afinal de contas, qual é a igreja que não tem muitas mulheres, né? Porque normalmente 60% do público nas igrejas é feminino, então nós precisamos pensar um pouco sobre essas questões tão importantes. Então, chegando aí os amados irmãos, aqueles que estão nos acompanhando no Instagram, aqui também no YouTube. Hoje não estamos fazendo no Facebook, tá? Estou fazendo no YouTube. Então, por favor, avisa aí que nós estamos no YouTube e no Instagram, não é? Quem não tiver como acompanhar no Instagram, vai aqui no YouTube. E vamos conversar sobre pregação que fala às mulheres. Hoje o assunto principal vai ser esse. Num dia como hoje que nós temos tantas mulheres na igreja e muitas mulheres, graças a Deus, pregando também, é importante demais da gente pensar isso, né? Estou ao vivo no Instagram e no YouTube. Ok, avisando o pessoal do grupo aqui dos pregadores para que estejam atentos também. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, chegando mais gente boa aqui, Jonas Manuel, Fagner, Berg, Nunes Edec, Tiago Augusto, já havia saudado, que maravilha. A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa live dessa semana. Hoje eu vou usar aqui algumas referências deste livro, se você consegue ver e se você já tem, que maravilha. Pregação que fala às mulheres, um livro editado pela CPAD e que hoje nós vamos tirar algumas lições importantes aqui deste livro, tá? Vamos falar sobre pregação para as mulheres, não só pregação para as mulheres, mas esse livro nos ajuda a entender melhor a questão que nós devemos pregar para pessoas específicas, né? Chegando aí, pastor William e a pastora Ana, a irmã Jucirene Albuquerque, que maravilha, grande amiga, Jardel, Gemerson Lima, paz do Senhor a todos. Vamos já começar a nossa conversa. Não estou enrolando ninguém, não. Estou só dando um tempinho aí para chegar mais gente e a gente poder aqui conversar. Então, veja, a pregação, ela precisa ser pensada em função do público para quem eu vou pregar, tá? Porque
Quando a gente prega para pessoas específicas. Uma questão muitíssimo importante de se pensar, porque eu considero um erro que tem muitos pregadores que têm uma mensagem enlatada, né? Ele tem uma mensagem já formatada que ele põe no bolso e sai pregando o Brasil afora, em todo lugar para onde ele vai. Não há problema, no meu ver, que você pregue mais de uma vez a mesma mensagem, que você utilize mais de uma vez o mesmo texto. Agora, se nós vamos pregar em um determinado lugar para determinadas pessoas, nós devemos pensar em como podemos realmente comunicar a verdade de Deus para aquelas pessoas especificamente. Então, nós pregamos para pessoas específicas. Não pregamos uma mensagem genérica para qualquer pessoa, mas pregamos para alguém que tem determinadas características, para quem nós vamos nos dirigir e com quem nós devemos nos conectar. Tá? Então, esse livro, para mim, ele não precisava ter esse título, pregação que fala às mulheres, mas ele poderia muito bem falar pregação que se dirige a pessoas específicas, porque na realidade o livro tanto serve realmente para a gente ter uma ideia melhor para pregar para um público feminino, como na realidade ele serve para nós pregarmos para qualquer público. É só pensar nas informações, nas instruções que ele traz aqui e que, portanto, são muito úteis para qualquer público, para qualquer pregador. Mas o livro tem, assim, pesquisas, informações importantíssimas para as mulheres, ou para a pregação que fala às mulheres e, portanto, é extremamente útil, tá? Então, vamos começar para valer a nossa conversa, né? Eu quero ler um texto bíblico aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, porque nós vamos pensar num texto aqui também que tem uma mulher, né, presente no texto e como alvo da mensagem do texto também, para ver também como Jesus, ele ofereceu uma mensagem que se identificou, se conectou com aquela mulher específica e com as mulheres de uma forma em geral. João capítulo 4, verso 1 em diante, eu vou ler apenas os primeiros versículos, o texto é muito conhecido, se você pode estar com a Bíblia aberta aí, deixa aberta no capítulo 4 de João, o texto do verso 1 ao verso 26, eu não vou ler o texto inteiro, para nós ganharmos tempo, porque a ideia hoje não é preparar um sermão sobre esse texto, um sermão completo. Nós vamos refletir somente em algumas coisas dele. O que eu quero é focar no que o livro nos apresenta sobre a pregação para as mulheres, focada nas mulheres. Tá? É essa a ideia que nós precisamos pensar aqui, que nós precisamos ter, tá? Então, vamos pensar, em primeiro lugar, que o que o Senhor Jesus está aqui chegando numa aldeia chamada Sicar para passar por ali com os seus discípulos. O texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Jesus vai encontrar-se com uma mulher. Na realidade, com certeza, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. O texto é muito claro e o Evangelho de João apresenta a divindade de Jesus como algo muito evidente. O texto mostra que Jesus conhecia muito bem a mulher. Jesus sentou-se no poço e, segundo os entendidos da cultura dessa época, o poço geralmente não tinha um balde, cada um trazia o seu balde para tirar água no poço. Muitas pessoas que viajavam levavam baldes de couro dobrados, mas Jesus, pelo visto, não tinha um balde, mas ele tinha um plano. E ele vai usar esse plano para falar, então, às mulheres. E que maravilha que nós temos aqui um texto em que Jesus se dirige às mulheres para falar com elas. Uma questão importante que o livro aqui, a Alice Matthews, vai ressaltar
na pregação dirigida às pessoas ou às mulheres de uma forma em geral, é que quando nós vamos pregar para mulheres, quando vamos falar a mulheres ou a qualquer público, nós precisamos conhecer o público para quem nós vamos pregar. A pregação precisa se conectar com este público. Não dá para você pregar uma pregação genérica em qualquer lugar. A ideia da pregação é que ela faça uma ponte entre a Bíblia e o público que está ali presente. Então, para que você possa alcançar o público, você precisa conhecer. Nesse livro, a Alice Matthews, ela fala sobre diversos dados, diversas pesquisas que foram feitas especificamente com mulheres, mas ela também fala de situações em que os homens estão como alvo nessa pesquisa. E uma das coisas que eu achei importantíssimo é ela mostrar, queridos, que as pessoas são diferentes. Diante de um público que você está pregando, ali existem pessoas com características diferentes. Pessoas que aprendem de uma forma diferente. Nós vamos ter, geralmente, na igreja, um público feminino majoritário, né? Normalmente tem mais mulheres do que homens. Ou você pode estar pregando num congresso feminino onde tenha só praticamente mulheres. Eu já tive a graça de pregar em diversos eventos desse e a nave praticamente tomada de mulheres, né? E os homens quase só que no púlpito aqui, porque a festa era delas, era voltada para elas. Então você tem um público que parece uniforme, só há mulheres ali, ou há muitas mulheres na igreja, mas ele não é tão uniforme assim. Existem mulheres que são o que ela chama de aprendedoras passivas, pessoas que estão ali e elas esperam que você dê o conteúdo para elas. Elas estão simplesmente esperando o que você vai falar, o que você vai trazer para elas. Elas, de outra maneira, não estão buscando aquela informação, não são estudantes, às vezes, da Bíblia, mas elas esperam que o pregador ou a pregadora lhes apresente as verdades bíblicas. Essas pessoas estão presentes ali. Mas tem no meio daquele povo aquelas pessoas que elas são estudantes mais ativas, elas são aprendedoras mais ativas, elas estão já com alguma ideia na cabeça, elas gostam de ler a Bíblia e para essas pessoas elas vão querer que você não só explique a Bíblia, mas que você seja bastante convincente, que você prove, que você tenha argumentos sólidos para que possa realmente convencê-las. E aí entra a ideia, você não apenas vai expor o texto, mas precisa explicar bem aquele texto para que essas pessoas, esse tipo de ouvinte, essas mulheres que são estudantes mais ativas, elas possam lhe ouvir e guardar esta mensagem. Só que tem uma questão importante aí, queridos, é que muitas mulheres e homens também, né? Elas esperam ouvir alguma coisa de alguém, porém elas querem também que você seja uma autoridade ou que você mostre que tem autoridade para falar sobre aquele assunto. E isso é muitíssimo importante. Então, às vezes, antes de falar ou enquanto se está falando, uma experiência pessoal que mostre que você já passou por aquele tipo de situação e problema, certamente lhe dará a autoridade para você falar mais e ser melhor ouvido, você falar e ser aceita a sua verdade, a palavra que você está falando, porque você mostra a autoridade naquilo que você está falando, naquele assunto. Essa é uma questão importante, porque eu vejo, às vezes, pessoas falando de algum assunto que elas não dominam, ou pessoas falando de coisas que elas não viveram, e isso tira a autoridade dessas pessoas.
Há uma questão que eu abordo no curso, quando falo de autoridade, é que, no meu entendimento, o pregador não deve pregar daquilo que ele não conhece, não experimentou. Então, por exemplo, se o pregador ele não é batizado com o Espírito Santo, não dá para falar sobre esse assunto. Se o pregador, a pregadora não é dizimista, não dá para falar sobre esse assunto. Se o pregador, a pregadora não tem filhos, não dá para falar sobre a educação de filhos. Porque senão vai ficar algo puramente teórico. Você não vai falar com autoridade. E se as pessoas perceberem isso, ou se elas não forem convencidas de que você tem esta autoridade, então o que vai acontecer é que as pessoas vão ignorar a sua fala. Elas vão continuar lhe ouvindo, mas não vão receber aquilo como uma palavra de autoridade para elas. Agora, quando você mostra que tem conhecimento sobre o assunto, que tem experiência, quando você fala de uma coisa que você vivenciou ou está vivenciando, então você mostra a autoridade para falar com essas pessoas e elas vão lhe ouvir e vão trazer essa verdade realmente para as suas vidas. Então, estamos aqui falando, já entraram aí mais algumas mulheres, né? A irmã Maria José entrou aí, muito bem, a irmã Fátima, a irmã Adriene, aluna também do curso aqui, Pregação Eficaz em 4 Passos, Felipe Moura, eu vi que entrou mais gente aqui, Sidna Moreira, minha amiga, minha irmã, pastora Sidna, bem-vinda, Fernanda Raquel, glória a Deus. Hoje estou usando algumas partes desse livro, algumas ideias do livro Pregação que fala às mulheres, da CPAD, né? Como os irmãos podem ver. Alice Matthews é uma pregadora, uma teóloga, fez um importante estudo sobre pregação para as mulheres e ela vai trazer ali dicas preciosas de como você falar para as mulheres. Mas eu dizia desde o início que, na realidade, a gente deve sempre ter em mente que o público para quem nós iremos pregar é um público que nós precisamos conhecer e falar diretamente a esse público. Não tenha uma mensagem enlatada, uma mensagem fechada para apresentar em qualquer lugar. E diante de um público, no meio daquelas pessoas, nós temos diferentes modelos de pessoas. Há pessoas que estão muito passivas, esperando que você diga alguma verdade para elas. Pessoas, às vezes, que não gostam muito de estudar, não gostam muito de ler, não são estudantes da Bíblia, mas elas vão à igreja para receber uma palavra. São estudantes passivas, elas estão ali para receber aquilo que você disser. E aí há um cuidado, uma responsabilidade muito grande quando vai se dirigir para esse público. Muitas pessoas, e talvez na nossa igreja, não sei dizer, mas assim, como nós temos um público de mulheres geralmente maior do que o de homens, e temos muitas pessoas também nas igrejas, de uma forma geral, que não têm uma formação secular, acadêmica, uma formação de estudo muito grande, e então tem muitas pessoas que estão ali que elas não leem muito, não estudam muito a Bíblia, elas esperam que você traga as verdades da palavra de Deus para a vida dela. Só que tem um porém nisso aí. Se nós falamos a palavra de Deus e nós fazemos promessas, dizendo que Deus está prometendo algo naquele texto, isso precisa ser verdade, irmãos. Precisa ser uma promessa que está realmente no texto, ou que Deus realmente está prometendo. Porque, do contrário, nós vamos fazer uma promessa que não está fundamentada na palavra de Deus e que, portanto, Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir essa palavra, a menos que seja aí uma revelação profética, aí é um outro caso, mas estou falando de pregação, exposição do texto bíblico. E se essas pessoas recebem esta palavra, elas são pessoas muito passivas, né? Muitas mulheres, às vezes, que não estudam
sozinhas a Bíblia. Então elas esperam que o pregador ou a pregadora lhes diga o que fazer e o que esperar de Deus. Se você faz promessas que não estão fundamentadas na palavra de Deus, e se essas promessas não se cumprem na vida desta pessoa, aí presta atenção uma coisa. Normalmente, a pessoa que ouviu, ela não vai rejeitar só o mensageiro. Além de rejeitar o mensageiro ou a mensageira, então a partir daí agora, ela não vai ter você mais como um profeta, como um pregador, uma pregadora, que realmente fale a verdade, mas ela pode também rejeitar o Deus que ela acha que fez a promessa. O Deus que ela acha que prometeu aquilo para ela e não cumpriu. Então perceba como é muito importante, como é de grande responsabilidade que o pregador leia o texto, entenda bem o texto, explique esse texto e extraia do texto os princípios que lá se encontram para que ele possa fazer esta aplicação à vida daquelas pessoas. Essa verdade que está sendo aplicada precisa ser a verdade que está no texto e de princípios que nós encontramos ali. Então, se você lê o texto que está diante de você, se você leu, por exemplo, o texto que Deus prometeu um filho a Sara, prometeu um filho àquela mulher que ela era estéril. Ali há uma promessa de Deus para Sara. Essa promessa não é uma promessa para toda e qualquer mulher que esteja escutando aquela pregação, aquele texto. Você não pode dizer, Deus está prometendo que vai dar um filho a todas as mulheres que estão aqui, porque isso não é verdade. O texto é uma promessa para Sara. Agora, o que nós podemos ver no texto é que ali há um Deus que se revela como o Deus que pode abrir a madre, um Deus que pode dar filhos até a mulher estéril, um Deus que pode superar deficiências, fraquezas do ser humano, um Deus que vai muito além daquilo que as nossas forças poderiam ir. Então, esse Deus, ele promete estar conosco e ele pode fazer milagres e maravilhas. Nós podemos ter uma expectativa extraordinária com este Deus. Agora, a promessa feita a Sara não pode ser replicada para o público que está ali, a menos, eu vou dizer, eu creio em uma revelação profética. Se Deus realmente der essa revelação profética, e aí normalmente seria direcionada a alguém que estivesse ali, Deus pode usar o pregador, a pregadora dessa forma também, isso não é problema. Agora, a mensagem bíblica, nós temos que ter cuidado para não fazer promessas além do que a Bíblia promete. Não fazer promessas que são vazias. Por quê? Porque as mulheres que estão ali ouvindo, os homens também, evidentemente, que muitas vezes não estudam a Bíblia, né? Não têm aquele hábito de estudar, são receptores muito passivos, eles vão ouvir aquela promessa daquele pregador que eles consideram uma autoridade no assunto, especialmente se isso realmente for verdade, se a pessoa que estiver pregando tiver autoridade realmente para falar, elas vão receber aquela promessa como sendo uma promessa da parte de Deus. Só que se Deus não está prometendo isso na palavra, aí nós temos que ter muito cuidado. Não fazer promessas que não estão na palavra. Cuidado para diferenciar o que é um texto descritivo. Deus fez isso com essa pessoa. Deus tirou José da prisão. Não quer dizer que Deus vai tirar todo mundo da prisão que estiver ouvindo. Você pode estar pregando, sendo transmitido na rádio, o povo tudo escutando lá na penitenciária, glória a Jesus, vamos sair todo mundo daqui. Não, não é bem assim. É preciso encontrar os princípios que ali estão, né? Nós estamos pregando e apresentando os princípios da palavra de Deus. Agora, veja que quando nós estamos dirigindo-nos a um público, o que eu estou falando hoje, especialmente
falando de pregar para mulheres, é porque existem muitas mulheres que se enquadram nessa categoria, vamos dizer assim, de ouvintes passivos, de gente que está aprendendo passivamente. Não tem aquele hábito de estudar a palavra, mas ela espera que o pregador ou a pregadora lhe apresente as verdades de Deus, as promessas de Deus, lhe diga o que fazer, lhe dê uma palavra e essa palavra é recebida como sendo a palavra de Deus. No entanto, se nós formos além do que a Bíblia apresenta como promessa, nós podemos frustrar essas pessoas. Estão na expectativa de uma promessa que o pregador fez, mas não era uma promessa que estava realmente na palavra, e aí o problema é que elas não vão somente ficar agora decepcionadas com o pregador ou a pregadora, eles podem ficar decepcionados com Deus, e aí sim isso é um grave problema. Nós não podemos fazer as promessas que a Bíblia não faz, né? Agora, no meio daquela multidão de mulheres lá para quem você está pregando, no meio das mulheres na igreja, nós temos mulheres que são mais analíticas, que investigam mais, que estão querendo ouvir uma palavra, mas que elas estão com os filtros todos ligados e para essas pessoas, nós precisamos falar de uma maneira que as convença. E aí, então, a exegese do texto bíblico é fundamental para que não só você diga o que o texto está dizendo, mas que você prove, você mostre como a palavra está sendo explicada, ou seja, use de argumentos convincentes para essas pessoas. Porque aí elas vão mais facilmente se convencer de que o que você está dizendo é a verdade. Então, é por isso que nós vemos a sequência. Você precisa ler o texto e explicar esse texto, precisa provar as verdades que estão naquele texto para as pessoas que estão ouvindo. Uma coisa interessante, não sei se você já parou para pensar, mas uma das coisas que a autora diz aqui no livro, a Alice Matthews, Pregação que fala às mulheres da CPAD, para quem chegou depois aí, ela diz uma coisa interessante, que na maioria das falas dos homens, eles fazem declarações, mas as mulheres, de uma forma em geral, elas incluem mais interrogações nas suas falas. Tá? Os homens parece que se julgam mais donos da verdade e eles fazem declarações. Enquanto que as mulheres, mesmo quando elas estão seguras do que estão falando, mas parece que é uma forma de elas interagirem melhor, porque as mulheres geralmente são mais cuidadosas nos relacionamentos, então elas fazem mais perguntas do que declarações. E quando a gente olha para esse texto aqui de João, capítulo 4, nós vamos ver, em parte, isso a mulher, ela tem muitas perguntas. Todas as vezes que ela se dirige a Jesus, ela tem perguntas para fazer. Aí eu estava refletindo, quando li o texto, que tem pregadoras que são muito eficazes, que alcançam muito as mulheres, que elas fazem muitas perguntas durante a pregação. Por exemplo, se você já prestou atenção às pregações de Joyce Meyer, a pastora Joyce, ela faz muitas perguntas, né? Ela interage com aquele público por meio de perguntas. Não são perguntas para que as pessoas falem com ela naquela hora, né? Mas ela pergunta muitas vezes, você não já viveu isso? Você não já experimentou isso? Você sabe que as pessoas assim? Você não vê que as coisas funcionam dessa forma? Então, veja, as mulheres, parece que no universo delas as interrogações estão mais presentes. Então, alguém que vá falar com essas mulheres, consciente dessa forma de comunicação que elas têm, poderia incluir ou verificar se no seu sermão elas têm, se está presente esse tipo de interrogação, né?
com maior frequência, para que as mulheres, então, se sentissem mais conectadas com aquilo que estão falando, né? Essa semana eu liberei para os alunos do curso. Se você não tinha visto ainda, você vai lá na primeira parte do curso, onde estão sempre, ou você tem o vídeo, e na parte de baixo tem a aba materiais, e aí tem os textos que você baixa ali em PDF. E eu liberei um checklist para a verificação do sermão. Esse checklist pode ser utilizado no planejamento do sermão. Ali você não vai escrever o sermão, mas você vai planejar a escrita desse sermão. Ou pode ser utilizado após o preparo do sermão, realmente como um checklist de verificação para ver se tudo que deveria está ali naquele texto. E lá no final tem uma parte sobre... uma parte para observações. Se você vai pregar num universo majoritariamente feminino, então coloque essa observação lá, incluir mais interrogações, né, para não ficar desconectada do público. Não acho que seja sinônimo de insegurança. Sim, perfeitamente, concordo. Não é que as mulheres sejam inseguras. É que elas, na realidade, buscam um envolvimento, um relacionamento maior, e por isso que as perguntas elas usam para envolver mais as pessoas, né? Irmã Maria José diz que fez isso numa pregação. Que maravilha! Glória a Deus! Aquilo que está... sendo falado aqui, está sendo absorvido aí, algumas pessoas já estão colocadas em prática. No livro Pregação, que fala às mulheres, ela vai, às vezes, fazer um contraste entre qual é a forma que os homens aprendem e se comunicam mais e qual é a forma que as mulheres aprendem e se comunicam mais. Com certeza, essa diferença de gênero não é algo absoluto, né? Tem pessoas as pessoas, na verdade, aprendem de formas diferentes. Mas é importante pensar nisso e entender essas coisas para que nós não fiquemos desconectados com o público, né? Para quem já é aluno do curso Pregação Eficaz em 4 Passos, sabe que um passo importante que nós damos na hora da pregação é a questão de conectar com as pessoas. E uma conexão importantíssima que precisa ser feita com as pessoas é na hora de aplicar as verdades que estão ali no texto. A paz do Senhor, pastor Júnior Barreto, bem-vindo, que Deus te abençoe, querido. Aos irmãos que estão entrando aí ou que entraram depois, sejam bem-vindos, bem-vindas, que é uma alegria poder receber vocês aqui. Então veja, a aplicação é parte fundamental do texto. Às vezes alguém prega e expõe o que está no texto, mas parece uma aula de história, porque ele não contextualiza com as pessoas que estão ouvindo. E nós precisamos fazer essa contextualização para que as pessoas entendam que aquilo tem a ver com elas realmente. E aí uma questão importante, especialmente falando para as mulheres, é que as mulheres, elas são mais sentimentais, vamos dizer assim, não é? Elas são racionais também, obviamente, mas elas se envolvem mais com a questão do relacionamento, da emoção, do que talvez a maioria dos homens. Então, se a pregação não tocar nessas mulheres, se a pregação não mostrar que há algo que diz respeito à vida delas, então elas vão ficar desconectadas desta mensagem. É preciso, então, que haja uma conexão. Sim, o irmão Gemerson fala aí, Jesus fez uma conexão extraordinária com essa mulher samaritana. Você olhando o texto, eu fico impressionado, porque Jesus, ele vai fazer uma coisa extraordinária de comunicação com essa mulher. Primeira coisa que Jesus se apresentou à mulher, ele pede água. Mas você notou que durante a conversa todinha Jesus não tomou água, hora nenhuma?
E depois o texto diz que a mulher deixou o cântaro e foi embora, mas não diz que Jesus tomou água. Eu não sei se Jesus estava com sede. Agora, as mulheres, de uma forma em geral, segundo os estudiosos, elas têm um instinto maternal que tem um sentimento de querer cuidar de alguém. Então, quando alguém se apresenta como uma pessoa que necessita de cuidado, automaticamente a mulher ela já vai ter uma conexão maior com essa pessoa, porque ela já vai querer cuidar dessa pessoa. Então Jesus, o primeiro bom dia de Jesus para a mulher é: olha, me dê um pouco de água, eu estou com sede. E aí ele já está fazendo uma conexão com o instinto materno dessa mulher. Depois Jesus vai conversar com essa mulher e deixa ela falar bastante. Os estudiosos também dizem que as mulheres, elas precisam falar, elas não só gostam de conversar, mas elas precisam falar porque é uma maneira de ela eliminar o estresse, de ela se conectar com as pessoas. E se você pensar, a mulher samaritana aqui no texto de João 4 tinha muitas razões para estar estressada. Ela devia ser o terror das mulheres casadas daquela vila. E ela talvez não tivesse muita gente que quisesse conversar com ela. O homem que tivesse conversando com ela já corria risco da mulher chegar em casa e brigar. E a mulher que estivesse conversando com ela já era também uma mulher que talvez estivesse no mesmo caminho, era mal vista pelas outras. Enfim, ela não devia ter muita gente com quem conversar, mas Jesus dá a essa mulher oportunidade de falar, de conversar. Veja que Jesus está extremamente conectado com essa mulher. Outra coisa, as mulheres, elas querem mais segurança. Elas não querem, geralmente, coisas muito supérfluas. Mas o que mais tinha na vida daquela mulher era relacionamentos passageiros. E Jesus oferece àquela mulher algo seguro, a segurança. Jesus não vai falar de algo que passa. Ele diz, não, a água que eu lhe der vai se fazer uma fonte que vai ser para a vida eterna. Para a vida eterna. Irmão James diz que as mulheres falam demais. Não, veja, é uma necessidade das mulheres, né? Elas têm esse dispositivo para aliviar também o estresse. Jesus, ele vai se conectar com aquela mulher nas necessidades que elas têm. E aí uma questão importante que nós também no curso, quando falamos sobre a aplicação, ou melhor, sobre conexão, como conectar-se com o ouvinte, nós temos também uma forma de estreitar essa conexão, que é através das ilustrações. Ilustrações podem ser tiradas da própria Bíblia, né? Há muitas personagens, muitas histórias bíblicas que vão poder ser utilizadas aí para ilustrar os pontos que nós queremos falar. E há muitas ilustrações, de uma forma geral, que nós podemos utilizar. Agora, a ideia interessante, uma das questões que a Alice Matthews destaca aqui é: se você vai pregar para as mulheres, ou um público majoritariamente mulheres, de maioria feminina, lembre-se de utilizar também ilustrações que falem às mulheres, histórias que tenham mulheres envolvidas, coisas do universo feminino para ilustrar, né? Eu achei extraordinário que ela diz aqui na página 117 do livro, ela diz: há alguns anos, falando a uma grande igreja no interior do estado de Nova York, usei como ilustração algo sobre a minha máquina de costura. Antes de continuar com a aplicação do fato à mensagem, fiz uma pausa e disse: essa ilustração é a minha doce vingança contra todas as histórias de futebol que eu tenho ouvido ao longo dos anos. E aí ela diz que todas as mulheres aplaudiram quando ela disse isso. Ela usou uma ilustração, né? uma história envolvendo a máquina de costura dela. Muitas mulheres ali certamente se sentiram mais à vontade com essa ilustração que ela utilizou. E ela diz: é minha vingança contra as histórias de futebol. E aí, na realidade, o que me chama a atenção nesse tipo de informação que a
a autora do livro, nos traz, é que quando nós vamos fazer ilustrações, e a ilustração é uma maneira de trazer luz para a mensagem, para a ideia que está sendo pregada, mas a ilustração ela faz uma conexão com as pessoas que estão ouvindo, nós precisamos ter o cuidado de trazer ilustrações que realmente conectem com aquelas pessoas. Com aquelas pessoas. Outro dia eu estava ouvindo uma irmã pregando para um público de pessoas bem simples, e ela disse, olha, porque a gente fica muito feliz quando a gente vai no shopping, compra aquela bolsa cara. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, acho que tem gente aqui que nunca foi nem no shopping e não faz nem ideia que seja uma bolsa cara, dessas que a irmã está pensando. Talvez a bolsa cara que a irmã pensa aqui é uma de R$40 e não mais do que isso. Então, na realidade, aquela ilustração, aquela ideia não conectou com aquele público. Aquele público não fazia ideia do que ela realmente estava falando, não conhecia o que seria uma bolsa Louis Vuitton de R$1.500. Não faz a menor ideia disso. Ou seja, a ilustração precisa realmente fazer sentido para quem está ouvindo. E quanto mais próxima da realidade das pessoas, quanto mais próxima do dia a dia das pessoas for aquela ilustração, mais facilmente ela irá conectar as pessoas àquela verdade que está sendo pregada, trazer luz para aquela mensagem. Então, veja, você não pode escrever um sermão que vá pregar esse sermão em qualquer lugar, em todos os lugares. Você, no mínimo, deveria revisar esse sermão a cada lugar que for pregar, para talvez, quem sabe, trocar algumas ilustrações, mudar um pouco a introdução, ter o cuidado de não fazer citações a públicos que talvez você precise dizer, olha, no original está escrito assim, talvez até usar a palavra do original que ali está. Eu particularmente não gosto muito disso não, mas vamos lá que você, diante de um determinado público que tem um conhecimento muito elevado, você diga, a palavra aqui é essa. Por exemplo, no grego, quando fala de vida, né, às vezes ele usa a palavra zoe, que fala da vida física, mas usa a palavra psique, que fala mais da vida como a personalidade da pessoa. Isso realmente pode fazer a diferença em algum texto sobre que tipo de vida o texto está se referindo ali. Agora, se eu estiver diante de um público muito simples, eu não vou dizer que a palavra no grego ali é psique. Eu vou dizer apenas, no máximo, que a palavra ali, no original, tem esse significado. Tá? Porque aquele público não vai precisar de uma informação daquela, ou vai talvez até se desconectar por achar que a mensagem está num nível muito alto que eles não conseguem entender. Bem-vindo, pastor Jefferson. Bem-vindo, Emerson, Jorge, que maravilha, que gente boa que está chegando aí. Prazer tê-los aqui na nossa live. Hoje estamos falando mais dirigido aí para pregação para as mulheres, tomando como base aqui as informações do livro aqui da Alice Matthews, editado pela CPAD. Então veja, a ilustração, ela precisa conectar com o povo que está ouvindo. Se o público é mais de mulheres, então use mais ilustrações que tenha personagens femininas, use mais ilustrações que tenha o universo feminino, né? A autora é Alice P. Matthews. Alice P. Matthews. O livro é da CPAD, tá? Pregação que fala às mulheres. Você certamente vai encontrar com facilidade nas livrarias da CPAD. Eu vi que tinha na Amazon, eu vi que tinha no site da CPAD. É fácil de se encontrar. Mas veja, esse livro eu não recomendo para você ler apenas para pregar para mulheres.
Eu recomendo para você ler, para pregar para qualquer pessoa, porque o que mais o livro nos chama a atenção é: entenda o público para quem você está pregando, conecte-se com esse público. Ela parte da ideia de que a pregação deve levar as pessoas a amar a Deus de coração, de alma, de mente, de força. E aí, porque é para amar a Deus de coração, nós precisamos tocar naquilo que é mais emocional para as pessoas. As ilustrações, as aplicações vão fazer essa conexão. Também nós precisamos pregar para a mente das pessoas. Então eu preciso explicar o texto, fazer uma boa exegese do texto. Quanto mais sofisticado, vamos assim dizer, for o público para quem eu vou me dirigir, mais eu preciso convencer esse público mostrando uma boa exegese, ou seja, mostrando os argumentos que o texto tem para provar as verdades que eu estou pregando, porque aí essas pessoas serão mais facilmente convencidas. É importante também a questão da autoridade para pregar, né? Se você conta uma rápida história pessoal, mas mostra que você já passou por aquele tipo de situação e Deus lhe deu vitória, você também, ao mesmo tempo, está ganhando autoridade no sentido de que você vivenciou, você vive aquilo que você está ensinando aquelas pessoas. É muito difícil alguém pregar alguma coisa que ele não tenha autoridade para falar. Uma coisa importante, um parênteses aqui, eu sou pastor pela graça de Deus há mais de 20 anos e vejo muitas vezes pregadores ou pregadoras chegar na igreja e querer doutrinar a igreja em determinados assuntos que eu acredito que a igreja não vai receber bem esses assuntos. Tem assuntos que a igreja só ouve bem do pastor, porque o pastor, ele puxa a orelha e o membro, o verdadeiro crente, recebe aquela palavra, porque é o seu pastor que está ali orientando. É como você pensar que você, como mãe, você, como pai, você briga com o seu filho, puxa a orelha, bota de castigo, mas você não gosta que ninguém faça isso que não seja você. Ainda que o filho esteja precisando, ainda que seja verdade aquela chamada de atenção, mas você não gosta. Então, se você é pregador, pregadora, vai pregar numa igreja, você não é o pastor, a pastora dessa igreja, pregue o evangelho, fale das questões do texto, mas deixe aquelas doutrinas que precisam ser mais corrigidas para o pastor da igreja. Porque a igreja não vai receber certas reprimendas, né? Certas puxadas de orelhas do pregador, porque cabe ao pastor fazer esse tipo de situação. Agora, quando eu estou pregando na minha igreja, que eu sou pastor, aí, meu amigo, o que precisar vai ter que ouvir, porque eu posso pregar dessa forma. Ou seja, eu não prego em outras igrejas exatamente da mesma forma e os mesmos textos que eu prego na minha igreja. Tem textos e tem mensagens que eu não pregaria na igreja de seu ninguém, a menos que o pastor me autorizasse, me pedisse realmente para falar sobre aquilo, porque eu não tenho autoridade sobre aquela igreja. Na minha igreja é diferente. Tem ovelha minha aí, Paulo Samuel, que já entendeu o mistério, que na igreja aí a gente não tem como aliviar, algumas horas tem que realmente puxar as orelhas, né? Então isso é muito interessante, queridos, é nós pensarmos qual o público que nós vamos nos dirigir, para quem nós vamos pregar, e aí fazer uma conexão com esse tipo de pessoas, né? Muito bem, o pastor Jefon Diniz está indicando aí, eu vou aproveitar e vou fixar esse seu comentário, pronto, que já está aí o livro, o título do livro e a autoria.
Uma questão importante que a autora fala aqui no livro é que nós temos que, na maioria das vezes da pregação, mostrar Deus naquela pregação, porque quando nós apontamos para o Senhor, e esse é o propósito realmente da pregação, então o exemplo é perfeito. Você pode correr o risco de falar de Davi. Davi foi um exemplo aqui. Davi foi um homem extraordinário, mas Davi teve uma falha terrível na questão do casamento, da educação de filhos. Então, o que pode ser um exemplo positivo para uma pessoa, para alguém que já viveu o problema de marido que abandonou e de filho que foi rebelde, aquele exemplo pode soar terrivelmente ruim. E aí a questão não é só do exemplo, é que devemos sempre lembrar aquilo que eu já falei também na live da semana passada. O herói das narrativas bíblicas é Deus. Leve a mensagem para o Evangelho. Aponte para o que Deus está fazendo. Eu ouço muita mensagem dizendo assim, como nós devemos ser, como nós devemos fazer. Veja, não é que a gente não possa pregar isso, como eu devo ser. Eu devo pregar isso, como eu devo ser, se o propósito do texto, ou seja, a intenção autoral era essa. Então, se eu pego, por exemplo, Efésios capítulo 4, capítulo 5, o apóstolo Paulo já falou ali, de que maneira vocês devem andar. Aí ele vai começar a listar uma série de coisas de como os crentes devem andar. Naquele texto eu posso pregar, então, como eu devo andar diante de Deus. Ok, porque essa é a intenção do texto. Agora, quando eu olho a história de Davi, de José, de Moisés, a intenção do texto não é me apresentar Moisés, Davi e tal como um modelo. O que eu devo olhar na narrativa bíblica é o que Deus está fazendo. E aí sim, eu posso mostrar às pessoas o Deus que, apesar das fragilidades humanas, ele faz coisas extraordinárias. Por quê? Porque se eu estou usando muitos exemplos de homens na Bíblia bem-sucedidos, e as mulheres que estão me ouvindo ali, talvez algumas sejam casadas com homens que na realidade não têm uma postura boa com elas, isso pode criar na realidade uma barreira. Você está dizendo que elas devem imitar os homens e para elas, para algumas talvez os homens sejam um problema. Então, em vez de apontar para exemplos, modelos masculinos ou femininos, vamos apontar para o Senhor, para Deus. Esse é o grande propósito da mensagem bíblica, mostrar o que Deus está fazendo ali, né? E uma questão importante, e aqui eu vou jogar a batata quente para as mulheres que entraram aí, que estão me ouvindo. Preguem mais sobre personagens femininas. Os homens também devem fazer isso, mas se alguém, vamos colocar assim, tem mais obrigação aqui, são as mulheres. Pregar mais sobre as personagens femininas. Explorar mais personagens femininas, né? A gente explora, por exemplo, Abraão, é um grande homem, um grande nome, não tenha dúvida. Mas eu nunca vi nenhuma mulher, aliás, nenhum homem também, eu mesmo nunca preguei sobre o assunto que eu vou dizer agora, mas eu vou jogar o desafio aí para as mulheres. Quem se apresentar dizendo, eu vou pregar aí, fala aí que eu vou marcar o dia para você vir pregar aqui na minha igreja sobre esse assunto. Nós falamos muito sobre Abraão, mas ninguém nunca pregou sobre as feridas que Abraão impôs a Sara. As cicatrizes na alma que Sara tinha por causa de Abraão. Você já pensou que Abraão arrastou Sara da sua casa e da sua parentela também, embora ela não tivesse ouvido Deus? Você já pensou que Abraão mentiu sobre ser marido de Sara e deixou ela num estreito lá com o faraó? Você já pensou que Abraão teve um filho com outra mulher e Sara teve que criar também esse menino? Você já pensou que cicatrizes haviam na alma de
Sara, uma mulher estéril, né? Casada com um homem que acabou tendo um filho com outra mulher e que num determinado momento mentiu sobre ser seu marido para livrar a pele dele, né? Então vá pensando aí, as cicatrizes que Abraão deixou na alma de Sara. Agora não pense somente não, faça uma mensagem e me marca aqui o dia que você quer vir pregar na minha igreja, que eu vou marcar para você vir pregar sobre isso, porque é um assunto realmente que eu nunca vi alguém abordar, mas tem diversas questões importantes que nós precisamos pensar também sobre as mulheres, a luta das mulheres, a dificuldade das mulheres. E ninguém melhor do que as mulheres que estão me ouvindo aqui, as pregadoras que estão me ouvindo, ou que ainda vão ouvir, que a live vai ficar gravada, para pregar sobre esses assuntos. Mas como a Bíblia, queridos, traz uma mensagem, é um livro com uma mensagem libertadora para as mulheres e para todas as pessoas, não é? Há muitas mulheres sofridas, nós precisamos levar a mensagem que restaure vidas. Muitas vezes alguém prega só sobre os problemas, as dificuldades e esquece às vezes de apresentar a graça de Deus, né? A graça de Deus. E a graça de Deus precisa sempre ser apresentada porque é ela que cura realmente as pessoas. Então, queridos, nós temos muitas questões boas para pensar sobre o que esse livro nos apresenta, tá? No meu ver, é um livro excelente, não apenas para pensar, para pregar para mulheres, mas para todo e qualquer público. A grande ideia do livro é: pense no público que você vai pregar antes de construir o sermão. Conecte-se com esse público. Se coloque no lugar desse público. Pense nas dores e nos problemas desse público. Conecte-se com eles, fazendo aplicações que sejam relevantes para eles. Use ilustrações que realmente façam parte do dia a dia dessas pessoas, para que eles possam se sentir conectados. Tenha cuidado com as promessas que você vai fazer. Não faça promessas que Deus não está fazendo, porque você pode causar aí um problema sério, uma decepção nessas pessoas, não apenas com você, mas com o Deus que você está pregando. E faça uma apresentação que inclui a explicação do texto, que inclua um convencimento, ou seja, argumentos que provem as ideias que você está mostrando, boas aplicações, porque isso vai conectar com essas pessoas, ou com pessoas que estão em diversos níveis diferentes, que aprendem de uma forma diferente e que vão receber esta mensagem, né? Maravilha! É um prazer imenso ter vocês aqui nesta live. A irmã Maria José está falando aí de uma pregação sobre Ruth e Orfa, né? Que coisa boa, realmente. Uma pregação que envolva mulheres pode ser aplicada para um público masculino. Agora, aí que está. Se eu estou pensando em fazer aplicações ou ajustes na pregação visando um público feminino, a mesma coisa também tem que ser vista num público masculino, né? Então, para quem esteve aqui na nossa live, muito obrigado, uma bênção estar aqui com vocês. É só uma conversa para a gente ir discutindo esses assuntos que são importantes para os pregadores. Se você não conhece ainda o curso online Pregação Eficaz em 4 Passos, eu vi que já vários alunos aqui. Você pode ir lá no meu perfil aqui no Instagram, tem o link lá na bio, né? Você clica ou digita lá www.prklebermaia.com/PE4P a página onde você vai conhecer mais sobre o curso e você pode adquirir esse curso, tornar-se aluno. Para mim é uma alegria, uma honra poder contribuir com o seu ministério, com a sua vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Irmão Francisco Júnior, olha aí que maravilha.
muitos irmãos e irmãs que entraram aqui, pastores, pastoras, pregadores, pregadoras. Olha, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que possam cada dia mais crescer na graça, no conhecimento. Invista no seu ministério, compre livros, compre cursos, vá a seminários, invista no seu ministério. É um privilégio enorme e, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande pregar. Vale a pena, sim, investir para sermos o melhor que nós pudermos, para sermos pregadores e pregadoras fiéis, porque o Senhor conta conosco para levar a sua mensagem para todos. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, um bom final de semana a todos e a todas, e nos vemos na próxima quinta-feira, se Deus quiser, a partir do meio-dia, se não tiver arrebatamento antes disso, tá? A paz do Senhor, queridos, e até o próximo encontro, se Deus quiser.